Pessoal, tudo bem? Agora vamos começar a nossa palestra de biogás, uma energia renovável promissora no Brasil. Gostaria de começar a nossa palestra primeiro com uma apresentação, né, do porquê que eu estou falando sobre isso com vocês. Então, meu nome é Laila de Fátima Gonçalves, eu sou engenheira de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. Atualmente sou mestranda em Engenharia Química na área de desenvolvimento de processos em Maringá e analista de processos júnior, lidando com projetos de carbono, uma empresa chamada GSS Eco, em Curitiba. Então, desde o começo da minha carreira ali na universidade, eu iniciei nessa área de biogás, fazendo um estágio na empresa da Gel Biogás em Londrina, onde eu lidei com a temática do biogás associado com resíduos de frutas, principalmente. No meu caso, foram o abacate, a banana e também a soja. Então, tinha frutas, né, e tinha também a questão da soja, em que foi trabalhado. Ao final desse estágio, percebi a importância, a relevância do assunto, prossegui para o mestrado em Maringá, já ali abordando mais a área agroindustrial, na parte de um coproduto da indústria de etanol de milho. E hoje, né, eu finalizo meu mestrado nessa área e entro mais na área de mercado de carbono, ali numa empresa em Curitiba. Então, estou aqui com essa experiência, com essa carga, para mostrar para vocês a importância e a relevância desse assunto do biogás, principalmente no nosso país, principalmente nos dias de hoje. Então, vamos começar introduzindo, né? De onde que veio a necessidade do biogás para o mundo? Qual é a importância do biogás? Então, o biogás começou a tomar uma crescente relevância, por quê? Porque diante de todo esse processo de industrialização que a gente tem visto nos últimos tempos, né, do aumento da população, acabou que a gente começou a entrar numa crise energética. Além disso, né, além dessa demanda energética para a maior população, a gente viu também que essa intensa industrialização começou a gerar o aquecimento global, o efeito estufa. Então, começou a ter um impacto ambiental muito grande no nosso planeta, né? Como a gente sabe, existem muitas fontes que estão sendo exploradas para a utilização energética que são não renováveis. Isso é, não tem como o planeta regenerar esse tipo de substrato, esse tipo de fonte, esse tipo de matéria-prima para gerar energia novamente. E isso tem ficado escasso. A humanidade está aumentando e isso tem sido muito explorado. Então a gente começou a precisar, nós enquanto mundo, enquanto o globo, começamos a precisar, a ter essa necessidade de buscar fontes que sejam renováveis, que não, que minimamente, né, impactem o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Então, veio aí de toda essa questão dessa necessidade e também, né, como que a gente vai poder estar atrelando isso a grandes empresários, a estar gerando benefícios, né, no uso desse tipo de energias. Então, a gente pega e transforma uma energia que é renovável, que é sustentável, em uma fonte de lucro, em uma fonte geradora de emprego, certo? Uma fonte geradora de emprego e uma fonte geradora de economias ali para ser um atrativo, não apenas ambiental, mas socioeconômico como um todo. E no que vai consistir esse biogás? Então, gente, o biogás, ele é um gás que ele é gerado através de toda e qualquer matéria-prima. Umas mais, outras menos, mas toda e qualquer matéria-prima pode gerar biogás. As matérias-primas orgânicas, né, que vão estar gerando biogás, são aquelas matérias que são compostas principalmente por essas moléculas orgânicas, que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Então, ali o CHOMPS, né, que a gente comenta. Esses elementos químicos vão formar as matérias orgânicas, que vão ser todas produtoras de biogás. O processo que vai degradar essa matéria orgânica para a geração de biogás se chama digestão anaeróbia. Então, é uma digestão, uma degradação
uma fermentação em anaerobiose. A anaerobiose é o que? A ausência de oxigênio. Então, ali vai ocorrer uma simbiose de bactérias, nas quais vão estar em contato com essa matéria orgânica, degradando, fermentando e gerando esse biogás. Então, de forma muito simples, tem esse esquema aqui, né, em que vão estar ali os carboidratos, as gorduras, as proteínas, que são essas matérias orgânicas, certo? E ali tem as 4 principais etapas desse processo de anaerobiose, de digestão anaeróbica. Então, ali, nessa matéria orgânica, vai passar por uma hidrólise, né, através daquela simbiose de bactérias. Simbiose nada mais é do que conjunto de bactérias que consegue trabalhar junto, apesar de suas diferentes espécies, né? E além disso, uma vai estar dependendo da outra. Então, uma produz uma coisa que a outra vai estar precisando para seguir o processo adiante. Então, aquilo é simbiose, né? Nenhuma se atrapalha e elas conseguem ali manter um ciclo muito bom para todo mundo, certo? Então, prosseguindo ali, vai diminuir essa matéria orgânica, quebrar, né, hidrólise em açúcares e ácidos graxos, depois vai vir uma acidogênese, vai gerar mais umas outras moléculas, depois uma acetogênese, outras moléculas diferenciais. Então, o processo principal aqui na questão do biogás, que seria a metanogênese. A metanogênese é a etapa principal, né, na formação do biogás, a etapa mais importante, porque onde vai estar sendo gerado, de fato, né, esse gás que nós estamos buscando. Entretanto, se, como comentei, é uma simbiose, se uma fase não está boa, vai acarretar nas demais. Então, se no começo da hidrólise não foi legal, o resto não vai seguir conforme a gente está planejando. Então, todas as etapas vão ter que estar, né, sendo seguidas certinho. Ali vai ter otimizações de processo, ter uma temperatura que as bactérias preferem, tem uma agitação que as bactérias vão estar preferindo. Então, a gente vai ter esse tipo de questão, né, que a gente vai estar precisando sempre tomar um cuidado para que não ocorram problemas sequenciais, né, que vá distribuindo. Então, quando você vai escolher um substrato para essa anaerobiose, principalmente nas questões assim, industriais, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porém, né, de forma bastante simples, esse é o processo. Ele ocorre de forma natural na natureza. Então, isso ocorreria na natureza sem que a gente fosse lá e intervisse. Porém, o que é o biogás? Gente, o biogás é um gás que é formado principalmente ali pelo metano e o gás carbônico. O que o gás carbônico vai estar trazendo para nós? Efeito estufa, aquecimento global, todas essas questões que nós estamos tentando evitar através dessa energia limpa. Então, o que a gente está querendo fazer? Fazer essa coisa que já é natural, transformar num processo industrial, para que a gente possa se aproveitar disso da melhor forma e evitar que esse gás carbônico seja distribuído na natureza de forma que a gente seja simplesmente expelido na natureza de forma sem o controle. Então, assim, o que a gente faz? Pega esse processo, transforma, em vez disso ser expelido, isso vai ser transformado num produto, isso vai ser transformado em biogás, que nós vamos usar para energia de diversas formas, né? Energia elétrica, energia mecânica. Então, a gente tem essa possibilidade, em vez de estar poluindo, de estar usando esse processo para o bem do planeta, para a sustentabilidade. Além disso, né, a principal composição, né, a grande parte da composição desse gás é de metano e de gás carbônico. Porém, existem alguns outros gases, né, o hidrogênio, o nitrogênio e sulfírico, que vão estar ali em menores quantidades, mas também existem, né, um pouquinho nessa composição. O que vai alterar a formação do biogás, a composição, né? Vai ter mais metano, vai ter mais sulfídro, o que vai estar alterando isso? Principalmente a fonte de substrato escolhido. Dependendo do substrato, da composição físico-química daquele substrato, é que a gente vai ter uma diferenciação aí nessa percentual final do biogás. Tem, assim, todos os cuidados industriais também nessa questão.
tem muito ácido sulfídrico, vai haver corrosão ali no processo da industrialização, os tubos, como que vai acontecer? Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? Mas aqui apresentando de forma mais simplificada, é assim que é o processo da geração desse biogás. Dentre as utilizações do biogás e do biometano, a gente também entra nessa parte do biometano. O que é o biometano? O biometano nada mais é, a gente vê ali nesse esquema, que é a forma purificada do biogás. Então, quando o biogás é purificado de forma a ter 98% de metano, ele é chamado de biometano, já não é mais chamado de biogás, correto? Esse biometano é muito importante. Por quê? Ele é um substituto do gás natural em todas as suas utilizações, sendo que o gás natural, né, lembrando vocês, ele é uma fonte não renovável de energia, então ele pode substituir o gás natural em todas as suas utilizações, sendo renovável, e isso é de grande importância, de grande relevância para nós, enquanto estudantes, né, de sustentabilidade. Ele também tem o potencial de substituir o diesel em máquinas agrícolas, em veículos rodoviários. Então, tudo isso aqui, as informações que apresento a vocês, eu tenho as referências. Então, quem tiver interesse, né, pode vir me perguntar. Eu queria esse dado aqui, você pode me passar referência? Posso, com certeza. Então, em veículos rodoviários, né, que são coisas assim muito utilizadas, né? Tem em grande escala muitos veículos rodoviários, muitas máquinas agrícolas, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito agro, certo? Então, isso também é de extrema relevância. O diesel também não é uma fonte renovável de energia, entretanto, o biodiesel é. Então, o biometano aí também de grande relevância para nós. E além disso, né, o que a gente tem do biogás? Além ali da queima do próprio biogás para gerar eletricidade, para gerar calor, a purificação desse biogás para gerar um biometano, que tem todas essas utilizações de alta importância para nós. Também vai estar gerando ali o digestato. O que é esse digestato, gente? O digestato é o que vai sobrar desse processo de digestão anaeróbia. Então, quando a gente vai pegar essa simbiose de bactérias, ele fica como se fosse um lodo, assim. Ele é quanto mais bactérias, mais micro-organismos ali, mais grosso, mais denso ele fica. Mas ele é um lodo, assim, geralmente meio barrento, meio escuro, marrom, puxado para o preto, correto? Então, isso é um lodo que vai ter esses micro-organismos ali dentro, que nós vamos colocar o substrato para ser degradado. Depois de todo o processo de degradação, a gente chama esse conjunto de quê? A gente chama de digestato. E esse digestato, ele pode ser utilizado como fertilizante, ele é um biofertilizante de alta qualidade. Então vejam que de um processo da planta de biogás, nós conseguimos adquirir vários produtos. E isso é excelente, isso é o que a gente está buscando, correto? Além de estar auxiliando, né, na questão ambiental que foi explicado anteriormente. Então, a gente tem um dado que no Brasil, que é o foco aqui da nossa palestra, 82,7% do total de fertilizantes aí nos últimos anos, em 2022, se não me falha a memória, foi importado. Então, a gente, de todo o total de fertilizantes que foi utilizado no nosso país, esse percentual muito grande foi importado de outros países, sendo que a gente tem aí uma capacidade, aí, tem uma oportunidade muito grande de estar utilizando esse digestato como biofertilizante, como um fertilizante de alta qualidade no nosso próprio país. Então, esse mercado interno, a gente vê a necessidade dessa demanda, né, porque está tendo muita importação, e a gente também tem a capacidade de gerar bastante desse substrato. Aqui explicando o quanto é promissor no Brasil a questão das energias renováveis, como o biogás, o biometano, o biodiesel e a utilização desses biofertilizantes. Já em 2015, que faz algum tempinho,
nós temos aqui dados de que a matriz energética brasileira era composta em grande parte por energias renováveis. Então, a gente vê ali o bagaço da cana, etanol, a gente vê muitas fontes de... um leque grande já nesse período de fontes renováveis compondo nossa matriz energética. E da matriz elétrica, a gente vê uma superioridade ainda. A gente já vê energia solar, energia eólica, energia de biomassa, ali já logo de cara, né? Ganhando um bom espaço na matriz elétrica brasileira. Isso em 2015, isso teve um crescimento, certo? Mas só para mostrar que faz tempo que essa necessidade tá vindo para a gente, né? Essa necessidade da transição energética, e isso está se mostrando no nosso país. Então, existe essa uma fonte muito promissora no nosso país, certo? Outra coisa, o reaproveitamento da biomassa, né, através dos processos industriais. Então, a gente vai ter um reaproveitamento dessa biomassa que seria resíduo. Então, em vez de gerar resíduo, a gente vai estar reaproveitando essa biomassa, a gente vai estar utilizando essa matéria orgânica para gerar mais energia, para gerar uma fonte de renda, para gerar biofertilizante, certo? E biomassa, né, como está ali no processo e é necessário utilizar aquela matéria-prima, a gente vai ter uma geração contínua, coisa que em muitos casos, mesmo dentro das energias renováveis, a gente não consegue alcançar, correto? Então, é um diferencial aí da biomassa, do biogás, dentro das energias renováveis mesmo. Então, além disso, no nosso país, como já tem desde muitos anos esse olhar diferente, essa capacidade de estar utilizando as energias renováveis, a gente também vê o potencial de associação dessas energias renováveis. Então, assim, a utilização do etanol, que é muito grande aqui no nosso país, nós somos o segundo maior produtor de etanol do mundo. Então, assim, a gente precisa, perdendo apenas para os Estados Unidos, a gente precisa associar essas energias renováveis. A gente tem o potencial de associar essas energias renováveis. Poxa, eu estou fazendo o etanol com uma biomassa, vai sair um resíduo. Pega esse resíduo, vê o estudo para o biogás, integra essas energias. Então, tem uma característica muito boa no nosso país que deve ser aproveitada. Então, chamando mais um pouco da atenção aqui para o nosso país, que é que é intensamente agroindustrial, vai ter essa indústria muito grande, um foco muito grande. Temos aqui nessa figura onde a gente percebe que a América Latina, que é onde nós nos enquadramos enquanto brasileiros, as culturas energéticas estão predominando aí no potencial de produção de biogás, né, em relação à matéria-prima. Além disso, a gente percebe que a produção em si, independente da matéria-prima, é muito alta na América Latina. E isso também é algo que a gente tem que sempre estar considerando. Existe esse mercado e existe essa possibilidade, né, de estar sempre ampliando, de estar sempre pesquisando e pensando aí nas energias renováveis. Esse país é um país muito promissor nesse setor, certo? No geral, o agroindustrial ele é responsável por 3/4 das matérias-primas, né, para a utilização do biogás. E aqui o nosso país ele é intensamente agroindustrial. Então a gente poderia se aproveitar disso, a gente poderia analisar esses resíduos, esses substratos que têm potencial energético e utilizar, certo? Gerar ali algo de bom e algo que seria resíduo e algo que seria descarte. Além disso, o Brasil ele está entre os 10 maiores produtores de biogás do mundo, ali com esse quilowatt de geração que está escrito no nosso slide, e é muita coisa, gente. Está entre os 10 maiores do mundo é muita coisa, é um potencial que não pode ser desperdiçado, correto? Ainda mais num país agroindustrial como é o nosso, onde tem muita variedade de matéria-prima
pode ser estudada, pode ser otimizada, pode ser codigerida com outras matérias-primas. No nosso país, os resíduos sólidos urbanos, os rejeitos de produção de etanol, que é intenso aqui, os dejetos de pecuária, ali principalmente a suína, e em menor escala, resíduos de produção de alimentos em geral, vão estar sendo as principais matérias-primas utilizadas. Do biogás brasileiro, a maior parte é convertida em energia térmica, ali 36%, ou elétrica, que 63%. Então, essas duas vão ser o nosso foco aqui enquanto biogás brasileiro. Uma menor parte vai estar sendo utilizado como energia mecânica e biometano. Então, a gente vê um potencial também, correto? Em vez de focar, assim, tanto em uma, tanto em outra, a gente vê um potencial de estudar melhores formas para ser mais viável utilizar esse biogás em energia mecânica e em biometano. Então, a gente pode também, né, abrir um leque de possibilidades tendo esses dados. Mas hoje é dessa forma que ocorre. Além disso, o Brasil está entre um dos 10 maiores produtores, não somente de biogás no mundo, mas de geração elétrica por biogás no mundo. Então, o nosso biogás é um dos 10 maiores produtores de geração elétrica. Então, isso também é um dado fantástico, né, que a gente tem que valorizar. Só em 2022, né, recentemente, a gente teve dados que já haviam 885 plantas em operação, fora as que estavam em projeto, né, e tudo mais. Mas aí vai gerar mais de 900 plantas que estavam aí para serem lançadas. Mais 885 já em operação em 2022, sendo que o principal foco ali dessas plantas, né, geralmente fica na região sul e sudeste, a maioria dessas plantas. O Paraná também vai estar tendo um destaque. Ele é o segundo maior produtor de biogás da região dele, né? Considerando a região sul, que é onde fica o Paraná. Então, aqui a gente vê também, né, a distribuição de plantas brasileiras em operação por setor, dados de 2023. Então, a gente vê ali que, apesar do número de plantas na questão agropecuária ser bastante alto, o volume de biogás ainda não é tão alto. Então, a gente também vê um potencial, né, de estar otimizando essas produções, de estar otimizando esses substratos para aumentar esse volume de biogás. Ali na indústria é bastante equivalente, e a de saneamento, apesar das poucas plantas, eles produzem bastante volume de biogás. Porque, gente, saneamento é uma matéria orgânica de fácil degradação, comparando, né, com as possíveis matérias primas lignocelulósicas que podem advir aí desse setor agropecuário. Então, mas a gente vê ali um grande volume, um grande número de plantas em todos os setores. Esse potencial de crescimento também vem com dados. A gente percebe aqui nesse gráfico do volume de biogás ao passar dos anos, e ele tem crescido de forma constante, de forma bastante relevante também, né? Então, de 99, a gente já chegou a 529 ali de volume em novas plantas, então foi um crescimento muito bom, correto? Então, cresceu 87% nos últimos 10 anos, que é o que está sendo demonstrado nesse gráfico. Então, a gente percebe esse interesse nacional no setor de energias renováveis, de energias como o biogás, e também aliado também, né? Óbvio, a necessidade que o mundo está tendo hoje com o aquecimento global, com o efeito estufa, com a questão dessas energias limpas, e também, claro, vai ter os benefícios políticos. Isso é bastante relevante aqui no Brasil também, né? Que a gente tem o RenovaBio, a gente tem bastante benefícios nessa questão de quem vai estar produzindo essas energias renováveis, de quem vai estar se agregando ali nesse mercado de carbono e se utilizando, né? Vai ter esse incentivo dos benefícios políticos e também econômicos, correto? Então, a gente tem que ter esse tipo de coisa para também estar incentivando. Então, além de tudo, vai ter benefício econômico,
não somente na questão ali da empresa, também da região, porque tem a geração de empregos e também vai estar agregando na questão da sustentabilidade. Ainda na questão desse potencial de crescimento que o nosso país tem, a gente percebe ali pelos dados da Biogás, que o potencial teórico de produção do nosso país ali em 2021 foi calculado como 84,6 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Entretanto, a produção total em 2022 então não foi muito diferente, muito distantes esses estudos. Nós vimos que foi realmente de 2,8 bilhões ali de metros cúbicos pelas 885 plantas existentes. Então, assim, nisso a gente percebe que o Brasil explora apenas 3,3% de seu potencial. Então, como que a gente vai tá percebendo aí, né, esse crescimento? Através de novas fontes de matéria-prima, de novas pesquisas, de novas otimizações das matérias-primas que já são utilizadas, através da codigestão. Então, a gente precisa, né, tá sempre avaliando, né, se está explorando apenas 3,3% do seu potencial, é porque realmente tem essa demanda, é que realmente tem, né, a oportunidade. Existe ali esse nicho que precisa ser explorado, não apenas na questão de sustentabilidade, mas também econômica do país, correto? Dentre os principais usos do biogás no Brasil, pelos setores das plantas, a gente vai ver que a agropecuária contribui muito com a energia elétrica, a indústria contribui menos na questão da energia elétrica, mas vai estar contribuindo mais na questão da energia térmica. Então a gente vai estar aí tendo essas variações também entre os setores entre os setores das plantas de biogás que já estão em operação no nosso país. Além disso, o que a gente tem, né, como comentei lá no começo para vocês, além desse potencial grande de crescimento das plantas de biogás, de geração de volume de biogás, o que a gente também tem? A oportunidade de realizar quando está focando nas energias limpas e sustentáveis, uma integração, certo? Na parte das indústrias, como matéria-prima, um grande destaque vai para a produção de etanol e açúcar, que foi responsável pelas culturas energéticas, certo? Por 57% da produção de biogás em 2022. Então, assim, a gente vê ali dentro do setor industrial. Então, a gente vê também um potencial para integrar energias renováveis. Uma notícia que coloquei ali para vocês do biogás e biometano para potencializar o etanol de biomassa. Então, isso vem sido percebido, né, a integração dessas energias renováveis, a gente tem esse potencial também. O etanol é muito forte no Brasil e o biogás tem chances de ser também tão forte quanto o etanol. Então, se a gente unir essas duas energias, a gente consegue gerar mais capital, a gente consegue gerar mais energia limpa e a gente consegue caminhar em frente à transição energética, que é tão importante e tão necessária, né? Transitar por esse caminho entre estudos, pesquisas e otimizações para deixar as fontes não renováveis e ir para mais fontes renováveis o quanto possível, correto? Então a gente tem bastante potencial enquanto país para estar gerando essa integração de energias limpas e sustentáveis e caminhar cada vez mais para a transição energética que nós estamos necessitando. Então a gente vê aí a força do Brasil nessa transição energética, né? Ali a gente tem alguns dados para finalizar a nossa palestra. As fontes de energia renováveis representam 83% da matriz energética brasileira em 2020. Então isso é interesse nacional, isso é capacidade nacional de estar gerando essas energias renováveis. Ali o que está liderando entre as energias renováveis? Hidrelétrica, eólica, biomassa e biogás. Então, assim, a gente percebe também essa demanda e esse potencial que tem o biogás e o biometano. Então, a gente percebe que
esse nicho realmente existe no nosso país e vale a pena agregar nesse mercado. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, como comentei anteriormente, correto? Então, a gente vê esse potencial de integralizar essas energias renováveis, certo? Além do etanol já ser uma energia renovável, a gente pode estar integrando ao biogás. Existem possibilidades grandes disso ser feito e de ser feito de uma maneira otimizada, a gerar lucros, a gerar menos despesa dentro do processo de etanol. Além disso, 27% da gasolina brasileira já é misturada, né, com o etanol. Então, a gente vê o etanol ganhando força, né? Hoje a gente vê também não só o etanol de cana, como o etanol de milho, como o etanol de outras fontes também estão ganhando força. Então, a gente está variando essas energias renováveis, não somente em tipos, mas também em substratos, o que é excelente. Então, a gente vai ter a possibilidade de uma produção descentralizada no país dessas energias renováveis, porque pode ser utilizado mais de um substrato. Então, a gente pode utilizar o substrato que aquela região tem maior abundância, estudar, otimizar e estar agregando nas energias renováveis, independente de ser cana ou não. Então, a gente pode estar fazendo esse processo, né? Isso é muito interessante para o nosso país e também para a transição energética. Ali na COP26, o Brasil apresentou um documento, né, que reuniu bastantes assinaturas de CEO em atividades privadas, mostrando comprometimento com o meio ambiente. Então, a gente, né, percebe aí que existe esse interesse nacional, isso está crescendo, isso está ganhando nicho, está ganhando mercado, e existe aí a possibilidade de pesquisas, de otimizações do que já existe, de criar novas fontes de matérias-primas. Então, de realizar a codigestão, né, de matérias-primas que já existem, com matérias-primas que são potenciais. Então, a gente pode estar, né, tem a possibilidade de estar utilizando isso ao nosso favor, ao favor do meio ambiente, da sustentabilidade, também a favor, né, do nosso país. Então, eu agradeço a vocês pela presença na palestra. Coloquei meu e-mail para quem tiver dúvida, para quem quiser referências dos dados, pode falar comigo. E espero que eu tenha despertado pelo menos um pouco de interesse de vocês no biogás e no biometano, que vocês tenham percebido a importância desses estudos que são relativamente recentes, entretanto, que são tão necessários. Obrigada.